Bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, gostaria muito de pedir que vocês dessem um like em nossos vídeos e se inscrevessem em nosso canal para nos ajudar na divulgação desse trabalho. Vamos colocando o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E a leitura que foi aberta hoje aleatoriamente foi o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Caiu o item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. É verdade. E isso hoje, mais do que nunca, com aqueles que estão conosco dentro de casa. Estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento doméstico. Vosso apego, inclusive muitas pessoas, dão muito mais valor aos bens terrenos do que aos verdadeiros tesouros que Deus colocou dentro da casa da gente, que são essas pessoas que têm que conviver conosco. Eles sim são o grande tesouro que Deus colocou conosco, porque aprendendo a conviver com eles, amando fraternalmente cada um, damos um passo bem grande na caminhada do nosso aperfeiçoamento espiritual. E aí ele continua dizendo assim: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou uma fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância igual e vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios dentre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. É o que a gente vem falando ao longo dos nossos evangelhos, desde que auxílio fraterno, aqueles que estão passando esse período de extrema penúria e dificuldades financeiras por causa do isolamento social. Em quase todos os evangelhos têm saído mais ou menos as mesmas lições para o nosso aprendizado. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus. Lembra que eu falei de Francisco? Ele entendia muito bem sobre isso. E tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele,
como de todos os bens materiais. É que nós esquecemos que quando desencarnarmos, não vamos levar absolutamente nada daquilo que temos materialmente. Sois depositários e não proprietários, quer dizer, está apenas emprestado. Nada é nosso definitivo. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas Ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma em dinheiro. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto eles. O bem que Deus vos confiou excita os vossos corações, em vossos corações, uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investido da sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o céu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir desta maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar aos benefícios do bem, que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados
e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas sim como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. E essa lição é muito, muito importante, principalmente nessa época em que estamos vivendo. Que cada um de nós tem uma tarefa a desenvolver nessa encarnação. Vamos guardar bem no nosso coração para a nossa meditação, para as nossas reflexões a respeito desse assunto. Vamos agradecendo as equipes espirituais que estiveram conosco até agora, pedindo que eles fluidifiquem a água do nosso copo conforme as nossas necessidades. Muito obrigada por terem acompanhado o Evangelho até agora. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, e Ele há de querer com certeza.